Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre uma obra deliciosa, que é a coleção de livros de Laura Ingalls Wilder, né? A coleção dos pioneiros. Inclusive, essa série de livros aí foi a inspiração para Michael Landon, né, fazer aquela série também maravilhosa, icônica, lindíssima, belíssima, né, que é a série Os Pioneiros, que eu amo. Então, nós temos aqui toda a coleção. Eu me animei em fazer vídeo sobre cada um desses livros, porque recentemente foi lançado aí, né, depois de muito tempo, né, porque não se achava em português, mas a editora Príncipes lançou pelo menos os 3 primeiros livros, né, da coleção em português, então eu me animei e vou revisitar toda a obra. Vou ler, logicamente, os 3 primeiros em português, vou fazer a resenha de cada um e vou fazer a resenha de todos os outros também, um por um, e não importa se eles vão ou não lançar o restante da coleção. Mas eis aqui, né, a coleção de livros da Laura, todos eles. Esse aqui é o segundo, na verdade, né, Little House on the Prairie, só para mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa edição aqui, ela é bem simplesinha mesmo, papel jornal, não é? Então ele já está bem amarelado, porque é um papel muito simples, não é? Temos várias ilustrações, belíssimas ilustrações, a letra é bem grande, né? Bem gostoso mesmo de ler, né? Então nós temos várias ilustrações aqui. Uma das coisas que eu senti falta, né, nessa edição nova que eu já vou mostrar para vocês, mas veja bem, né? Temos ilustrações, o espaçamento é bom, a diagramação é ótima, né? É pequenininho. Então, e eu tenho aqui essa, né, edição finalmente em português da editora Príncipes, aqui para vocês compararem, né, tamanho. Ela é menorzinha, né? Tem mais páginas, porém aqui o texto é integral. Senti falta das ilustrações, mas até aí também, né? A diagramação é boa, pelo menos nós temos aqui toda a história, todo o texto, e eu vou falar agora para vocês. Aqui, ó, foram os 3 lançados até agora, né? Uma Casa na Pradaria, O Pequeno Fazendeiro, e o terceiro da coleção, Uma Casa na Floresta. Tá aqui em ordem, né? Ou melhor, esse é o primeiro, né? Uma Casa na Floresta. Depois nós vamos ter O Pequeno Fazendeiro, e nós vamos ter Uma Casa na Pradaria. Então, eu vou falar primeiro, antes de falar sobre cada um dos livros, eu vou falar um apanhado geral sobre os livros, né, da Laura Ingalls Wilder. A primeira curiosidade, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que essas são as memórias da própria Laura Ingalls Wilder, quando ela tinha ainda entre 9 e 10 anos, no ano de 1935. Ou seja, faz tempo, né? E ela começou a lançar esses livros em 1932, ou seja, ela já era uma senhorinha de idade, mas então ela conta toda a sua infância, e toda essa história aí se passa a partir de 1935, e ao longo de todos esses livros ela vai contando a sua vida até a fase adulta, até ela se casar com o Manso e ter filhos e tudo mais, né? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto interessante a falar sobre as obras, né, da Laura é que havia um prêmio, é tão bom, a contribuição para a literatura americana realmente foi tão importante que havia uma premiação, e, aliás, até bem pouco tempo, tá? Havia uma premiação para livros infantos juvenis que tinha justamente o nome da Laura Ingalls, né? Prêmio Laura Ingalls Wilder. Mas acontece que recentemente a Laura foi boicotada, e essa premiação não tem mais o nome dela, tem um outro nome aí aleatório, e é simplesmente uma premiação por conta da narrativa, das coisas que ela vai narrar aqui do ponto de vista da época, não é? Em relação aos índios, em relação aos negros. Então ela meio que sofreu ali um boicote por frases, coisas assim que
que hoje soam meio ofensivas. Então, por conta disso, essa premiação não se chama mais Laura Ingalls Wilder. É uma pena. Inclusive, o próprio Monteiro Lobato, não precisa ir muito longe, mas Monteiro Lobato sofreu uma polêmica parecida aqui, né? Havia uma certa polêmica também com relação aos livros dele, porque também, né, retratavam ali a figura dos negros, inclusive a própria tia Anastácia, com expressões, falas e situações assim que hoje podem de fato parecer ofensivas e tudo mais. Ok. Mas até aí, eu não acho que se deva fazer um boicote à obra, ou que se deva fazer, sabe, cortar palavras, ou mudar palavras, ou fazer censura de palavras e de frases e tudo mais. Não há necessidade. Basta fazer ali um rodapé, fazer uma nota, né, explicando a situação, mas manter a obra ali integralmente, como fizeram aqui. Aqui tem uma nota enorme, uma nota aqui de tradução, e fala, olha, fala claramente, este livro expressa os pensamentos de uma época. Então ele vai falar dos índios, dos negros e tudo mais, né? Porque nós vamos ver que, de fato, né, há uma, inclusive por parte da mãe, né, que é a Caroline, ela tinha medo dos índios, porque, né, os índios entravam nas casas, pegavam o que queriam e tal, ela os considerava selvagens e aquela coisa toda, e eles fediam, né, e essa coisa toda. Mas por que também, né? Há toda uma explicação. Eles se vestiam de peles frescas ali de animais, de aquele calor absurdo também, né? Aquilo provocava um mau cheiro e essa coisa toda. Então, há umas expressões assim, olha, a mãe conseguia sentir cheiro de índio de longe, sabe esse tipo de expressão assim? Ok, ofensivo, mas tipo assim, tem um contexto, tem um motivo, e é o que diz a nota. Representa o pensamento de uma época. Ok, mas tudo bem. Achei muito triste o que fizeram com a Laura, né, tirando o nome dela da premiação. Pra mim, não é pra tanto. Mas enfim, temos aqui a notinha, e eu acho importante as pessoas saberem como era, o que era, como aconteceu, o que aconteceu, não adianta negar, né? Havia preconceito, havia escravidão, enfim, né? Tem coisas que não adianta negar. Então, eu acho interessante. Mas enfim, esse é só um adendo aí. Então, vamos direto à obra, à narrativa, que é deliciosa porque se trata de uma história real, se trata de memórias de uma pessoa real que viveu aquilo ali, então é muito bonito. Inclusive, um dos últimos livros da Laura, a última curiosidade, né, são os primeiros 4 anos, que é este livrinho aqui, vai contar a vida dela, os primeiros 4 anos, né, da vida dela de casada, realmente. E uma espécie de aposta que ela fez com o Almanzo, né? Então, todos os perrengues, todas as dificuldades que eles passaram ali como recém-casados, né? De se estabelecer, de conseguir a sua casa, de conseguir a sua terra, as plantações, e enfermidades, e doença, coisa aqui, coisa ali, tantas coisas que vieram, tantas alegrias, mas também tantas dificuldades. Ela vai narrar tudo aqui. Esse é o último livro, que vai contar, então, ali a vida de recém-casada da Laura e os primeiros 4 anos do seu casamento com o Almanzo Wilder. Porém, essa aqui é o único livro que tem uma narrativa um pouco mais bruta, porque o que vai acontecer? Ela escreveu esse livro, passou algum tempo, o Almanzo veio a falecer, de modo que ela abandonou, largou, o livro estava pronto, mas ela abandonou, largou, não voltou para revisar. Geralmente ela fazia isso, escrevia, voltava, revisava, aumentava uma coisa aqui, outra ali, né? E dava aquela revisada no texto, né? Trocando palavras, alguma coisa ou outra, né? Ficar literariamente mais bonitinho. Ou seja, ela aparava ali as pontas, não é? Para poder, então, mandar o livro para ser publicado, e ela não fez isso, ela largou lá, esqueceu, não quis saber, perdeu ali a graça, perdeu a vontade depois que o Almanzo Wilder faleceu, e esse livro ficou lá largado. A filha dela, depois da morte da mãe, ela veio então a publicar do jeito que estava, cru mesmo, do jeito que estava ali,
né, esse último livro, que seria o último livro ali, os primeiros 4 anos. Que é muito bom, muito, muito bonitinha a história também, super interessante. Uma coisa também que vale a pena dizer, né, como eu falei, culturalmente era tão importante, que inclusive havia até um prêmio com o próprio nome da Laura, é tão importante que até hoje, principalmente em homeschooling, os pais utilizam esses livros como uma forma didática, em algumas escolas também utilizam, mas assim, é um livro didático também, né? É utilizado em escolas para as crianças aprenderem, porque é tão a narrativa é tão forte, é tão assim específica de alguém que viveu ali, é praticamente um documento histórico realmente, né? E então tem essa importância ali histórica, cultural, porque tem todo ali o contexto, como foi a vida ali desses primeiros camponeses, desses pioneiros, né? Como foi ali a expansão territorial, a conquista de terras ali, como é que foi a apropriação de terras e aquela coisa toda, como eles viviam. Tem a questão dos índios também, mas isso é uma questão histórica e é trabalhado aqui também. Como eles viviam, é impressionante a riqueza de detalhes, tudo que eles faziam, desde de manhã até a hora de ir dormir, todas as atividades, e uma riqueza de detalhes impressionante. Então, culturalmente, historicamente, é uma obra preciosa, então é estudada assim também, né, por crianças ali nos Estados Unidos, isso até hoje, devido realmente à sua importância cultural e histórica. Vale a pena dizer aí. Uma coisa também que tem que se dizer a respeito, né, dessas obras da Laura é que é uma verdadeira declaração de amor, né, ao Charles Ingalls, o pai da Laura, porque é uma obra linda, a gente vê ali, né, como é a interação dos dois, o relacionamento ali entre pai e filha, a admiração, né, que ela sentia pelo pai. É uma coisa muito linda de se ver. E o Charles é assim, é pintado como o melhor pai do mundo, que é, né, o mais forte, é o que sabe tudo, é o que resolve tudo. E, gente, é uma maravilha. A forma como ele é retratado, sabe? Gente, é poético, é lindo, é realmente uma forma ali, né, que a Laura teve de não só eternizar suas memórias e escrever um livro, mas sim eternizar ali as boas memórias, né, do seu pai, do Charles Ingalls, e é uma coisa linda, cheia de sentimentos, sensações, emoções, cheiros e tudo. E eu amo esse tipo de narrativa, porque ela te transporta de uma forma tal, porque é riquíssima em detalhes e ela consegue transportar esses sentimentos para você. Por exemplo, né, quando ela está dormindo ali, ela só conseguia dormir. Olha só, sons, cheiros, sensações, tudo. Então ela estava lá deitada, né, pegando no sono, ouvindo lá da cozinha o quê? O Charles tocando violino, conversando com a sua mãe, e esses sons, né? Ela dormia debaixo desse som gostoso, esse som que transmitia tranquilidade, que transmitia segurança, né, paz, e ela adormecia sempre assim, nesse ambiente de segurança, né? Então tem toda essa questão aí, né, as sensações, as emoções, e quando ela conta isso, você viaja junto, você sente também, você entende o que ela quer passar, né? Então é tão legal, tão gostoso isso, né? Os cheiros, acordar com o cheiro do bolo, do café, da mamãe, e aquela coisa toda. Ela ajudando ali nas atividades, é preciosíssimo, é bom demais, né? A riqueza de detalhes aqui impressiona, e nós já vamos entrar nisso daí. Vale a pena dizer também, né, que a Laura foi sortuda, não é? Teve uma infância, pode-se dizer que maravilhosa, porque olha só como era a infância antigamente. Esse aqui é o livro Pequeno Fazendeiro, tá? Vai contar a história do Almanzo Wilder, quando ele era ainda pequenininho, tinha 9 anos de idade. Nós vamos entrar nesse livro depois, né? Eu vou falar só sobre este livro. Mas ela vai contar a infância do Almanzo, que viria a ser futuramente o seu marido. Olha só como foi a infância dele. Olha só como é que diz aqui. Que as crianças, a forma como as crianças eram tratadas, né? Elas não eram vistas, né? Elas não eram assim... não tinham aquela atenção, aquele carinho
especial, não era visto como, sabe, coisa de criança, não era importante. Criança não falava, não podia comentar. Veja bem, criança era para ser vista e não ouvida. Então, olha só, no almanzo, né, só um trechinho, só para você ter uma ideia como era o almanzo ali no meio de um jantar em família. E todos conversando e tudo mais, né? O pai começou a servir o prato do maior até o menor, por último, o almanzo. Aí tá, o almanzo disse obrigado. Aquelas eram as únicas palavras que ele tinha permissão para falar à mesa. As crianças deviam ser vistas e não ouvidas. O pai, a mãe e o Sr. Corsi podiam falar, mas Royal, Elisa, Jane, Alice e Almanzo não deviam dizer uma palavra. Seria a falta de educação. Então, se os adultos estão conversando e a criança parar ou fizer uma pergunta por algum motivo, cala a boca, come aí. É pra comer, não é pra falar. Sabe, tipo assim, não se mete na conversa de adultos e tal, essa coisa toda. E aí nós vamos ver, eu tô dizendo isso porque nós vamos ver aqui o contraste da família da Laura, que no meio, o almoço ou o jantar eram assim momentos da família. E o pai chegava, contava tudo o que aconteceu durante o dia, e as crianças podiam falar, as crianças perguntavam, as crianças participavam da conversa. E era uma coisa assim, era uma festa, né? Faziam perguntas e tudo mais. Né? Tinham toda essa liberdade, né? E Charles era assim, melhor pai do mundo mesmo, né? Brincava de pega-pega, brincava de rolar no chão com as meninas e aquela coisa toda. E uma coisa que me chama a atenção, ele teve 2 meninas neste livro, então, por enquanto, né, ele só tem a Laura e a Mary Ingalls. Depois vai vir mais uma bebezinha, que é a Carrie. Ou seja, só meninas. E nem por isso o Charles, né, demonstra ou tristeza, né, por não ter, sabe, aquela coisa de ter um homem que vai, sei lá, cuidar dos negócios da família, ou, sei lá, cuidar da mulher e das irmãs, essa coisa toda, que geralmente os homens naquela época se preocupavam, né? Tinha que ter um menino, não é? Forte para poder ajudar, inclusive nas coisas de casa, mas em nenhum momento você vai ver o Charles, sei lá, triste por causa disso, ou sei lá, destratando as meninas por serem meninas, deixando elas de lado. Pelo contrário, ele é super presente, super feliz pela vida das meninas, por serem meninas, inclusive. Ele gosta de brincar com elas, ele participa da vida delas, participa da educação delas, que é uma coisa também atípica, né, da época. Então a gente já vê aqui a liberdade que a Laura tinha, né, ela e a sua irmã tinham ali na família. E se a Laura fazia alguma coisa ali que desagradasse, fazia alguma arte, era o Charles aí que, com todo cuidado, né, batia, repreendia, mas depois colocava a criança no colo e conversava com ela, né, dava aquele abraço. E olha só, muitas vezes ele contava histórias, ou da própria vida, ou contava alguma história do pai dele, para exemplificar e ilustrar aquela situação, e transmitia uma lição para as meninas, né? Laura, você aprontou isso, você desobedeceu, mas deixa eu te contar uma história. Quando eu era novo, eu desobedeci também. Deixa eu te contar. Eu fiz isso, aconteceu assim, e depois eu apanhei, aquela coisa. São histórias muito engraçadas, né? Coisas engraçadas, muito legais, mas assim, e a partir daquilo ali, ele transmitia uma lição. Tá vendo, Laura, como é importante obedecer? Tá vendo o que aconteceu comigo? Olha, né? Obedece e tudo mais, né? Gente, que pai, né? Que coisa maravilhosa. Né, ainda mais nesse contexto aí, né, que eu acabei de falar, né, crianças eram realmente, ninguém dava a mínima, né, não se importava com o que elas falavam ou pensavam com a vontade delas, né, criança não podia falar, não podia abrir a boca, enquanto aqui não, na família da Laura, né, ela tem esse pai super carinhoso, super presente, um herói, né? Ele é pintado como um herói, aquela coisa toda, e super paciente. E a Laura não se desgrudava dele em um minuto. Né? Lembra aquela, a criança não pode atrapalhar, criança não pode ficar em pé, criança não pergunta, criança não fala, se não for chamada, se
se ninguém pedir opinião, criança não pode opinar, se ninguém perguntar, criança não pode falar, mas a Laura, ela estava sempre ali, e o pai estava lá fora cortando alguma coisa, lapidando alguma árvore e tal, cortando ali. Pai, o que você está fazendo? Ah, isso, mas para que isso? Para que serve isso? Para que serve aquilo? E não sei o que, e ela estava sempre perto, sempre fazendo perguntas, e o pai ali na maior paciência, inclusive quando ele trazia algum urso, né, de alguma caça, né, ela ficava ali, ela não saía de perto não. Pai, o que você está fazendo? O que você vai fazer agora? E ela ficava ali olhando, sabe, ele tirar ali a pele do urso e cortar toda a carne e salgar e não sei o que, mas ela estava lá, ela queria, ela perguntava e, e ela sempre ficava ali perto do pai. E o Charles deixava, entendeu? O Charles não tinha essa, não. Ele era paciente, respondia com carinho, quer ver o que eu tô fazendo, vem. Ah, quando ele chegava cansado do trabalho, ele tinha todo né, aquele trabalho de limpar a espingarda quando ele voltava de uma caça, né? Todo aquele trabalho de limpar a pólvora e não sei o que, e de ilustrar, e ela sentava perto dele, pai, o que você está fazendo agora? Não sei o que, né, e ela ficava lá só observando, e o Charles conversando, contando, falando com ela como é que foi o dia, o que ele estava fazendo, para que servia, sabe? Enfim, é uma paciência incrível, assim, maravilhoso. É gostoso você ver essa relação sendo construída. E você se apega absurdamente a cada um dos personagens, justamente por conta dessa vida, né, dessa narrativa tão viva. Até porque são memórias reais. Então é muito interessante e você viaja mesmo, porque é uma narrativa muito fluida e muito rica, preciosa em detalhes, né? Inclusive, né, eu mencionei aqui o urso, tem uma nota aqui, inclusive, falando também, né, dessa questão aí que esse livro aborda ali, como é que eles agiam, né, naquela época, como era o comportamento das pessoas naquela época, né, e tudo mais. Aí ele vai falar assim, como que eles caçavam animais e não sei o quê. Por quê? É muito gráfico. É muito gráfico. Mostra detalhadamente ali ele caçando o urso e depois levando aquele urso para casa e tudo que ele fazia, né? Tinha aquele trabalho de arrancar a pele, essa pele que depois era vendida e dava um dinheiro, um bom dinheiro, pele do urso, e depois como é que eles cortavam ali a carne, destrinchavam aquela carne e salgava com todo tipo de tempero, especiarias, sal e tudo mais, e depois essa carne era defumada. Gente, é muito detalhado. Essa carne depois de defumada era guardadinha para que durante o inverno essa carne pudesse ser congelada ali naturalmente e eles tivessem carne em abundância ali durante todo o inverno, porque não havia geladeira. E então ele aproveitava no início do inverno, caçava todo tipo de animal, principalmente ursos, veados, porcos, e ali eles tinham, então, guardavam essa carne e tudo mais, e para ter carne em abundância. E tudo isso, assim, era um evento, né? O abate de um porco era um evento, então vinha toda a família e tal, e mostra em detalhes como era feito tudo aquilo, né? Enfim. E aí vai dizer justamente nessa questão aí de guardar essas carnes durante o inverno, né? Que era uma época propícia, porque os ursos também se preparam para o inverno. Eles comem muito, e quando o inverno está se aproximando, os primeiros dias ali do inverno, os ursos já estão gordos, mais ledos, cheios, barriga cheia, já com sono, porque eles vão dormir o inverno inteiro, né? Então, é época propícia para que eles pudessem ser, então, caçados, era bom, porque também, né, de barriguinha cheia, né? Era mais fácil, porque nada pior do que um urso faminto, né? Nada mais perigoso do que um urso faminto. Ele se torna extremamente agressivo. E essa carne, então, era toda acumulada.
Então, essa nota vai dizer assim, olha, tem esse tipo de narrativa aqui, porque pode ser chocante, e de fato pode ser chocante, né? Principalmente para uma criança. Imagina uma criança que abre a geladeira, pega ali a manteiguinha, pega o ovo, tem lá o seu bifinho, né? Come o seu bifinho, ou só a coxa de galinha, e nem imagina, né, o que vem por detrás de tudo aquilo, como é todo o processo, nem sequer imagina como que era isso antigamente, como as pessoas conseguiam se virar antigamente, quando não havia geladeira, não havia, sabe, esse tipo de coisa. E isso aqui é chocante, mas ao mesmo tempo é uma viagem. E é bom que seja assim, tão gráfico, tão né, tem essa narrativa tão detalhada, porque ao mesmo tempo é bom, ao mesmo tempo te transporta e você acha aquilo interessante, você fica, puxa, né, era assim que eles faziam, era assim, que interessante, né? E tudo num processo ali natural. Eles aproveitavam o inverno para esse tipo de coisa. Então o inverno era para eles era uma bênção. Inclusive também para a produção de melado, de açúcar, né? Que era o pai do Charles que produzia. Então, né, essa era uma outra questão que também era um grande evento, né? O pai do Charles ali aproveitava o inverno, porque dizia que no inverno o inverno retardava a produção de folhas nas árvores, e as árvores então eram estimuladas a produzir muito mais seiva, né? A energia então que a planta produziria para fazer as folhagens verdinhas, né? Ela produzia então mais seiva. E o pai do Charles então fazia um buraquinho ali nas árvores, colocava uma espécie de calha, né, nesse buraquinho, e por ali a seiva ia escorrendo, caía no baldinho, tem todo um processo, até mesmo como esses baldinhos eram feitos, que tinha que ser um baldinho especial também, de uma madeira ali especial. Cara, é sensacional, é muito detalhado. E né, então ele, todo esse processo de, né, depois ele cozinhava, fazia lá esse melado que servia para adoçar tudo, adoçar cafezinho, servia para cozinhar, com um monte de coisas. E podia ser feito também como se fosse uma espécie de rapadura. É muito interessante. E isso também era um evento, né? E depois de todo esse doce produzido aí, inclusive teve uma festa na casa do pai do Charles, e vai a família toda, né? Porque aquele açúcar, na verdade, aquele melado, duraria para o ano todo, daria para a família toda, distribuir ainda para a família, né? E essa coisa toda. Sensacional! Então nós vamos ter aqui uma narrativa, né, de uma festa, essa festa aí do açúcar, que era, gente, incrível, incrível, é muito divertida, muito engraçado. A família do Charles é uma figura, tem muita dança, tem muita música, tem muita diversão, mas eles vão comer doce até, né? Aí tem aquela panela fervente de melado, e as crianças vão pegar aquele melado, jogar na neve. Olha que interessante. A partir do momento que aquele melado quente, né, entrava em contato com a neve, automaticamente ele se solidificava, né? Então você tinha ali doces do jeito que você queria, do formato que você queria. É muito interessante essa narrativa, de fato, te transporta mesmo, mesmo. Então é um livro que te deixa mais leve, depois que você lê, né? Você fica mais leve, você é transportado, né, para tempos ali tão distantes, graças a essa narrativa tão detalhada, tão gostosa e ao mesmo tempo tão envolvente. Você se sente ali com os personagens, sabe? Quando o Charles ali chega de noite, né, e diz que tá cansado e aquela coisa toda, você tá cansada com ele, porque você passou o dia inteiro com ele, você sabe o que ele fez o dia inteiro, porque a narrativa ali te envolve, né? Tudo que ele fez e tal, você tá naquilo ali, você tá imerso nesse mundo, porque essa narrativa te proporciona isso. É muito simples, é muito simples. É o dia a dia simplesmente de uma família? É o dia a dia de uma família. Muito bem narrado, muito detalhes, até demais, muito bem detalhado, mas ela consegue te transportar, ela consegue passar a mensagem que ela quer. Então tem toda essa beleza, tem poesia, tem esse caráter histórico, é muito, muito delicioso. Eu recomendo, de fato,
Então, esse primeiro livro aqui, Uma Casa na Pradaria, vai contar justamente isso. A vida deles, tudo que eles faziam, todas as tarefas que eles tinham, desde de manhã até a noite, a mãe produzindo ali toda a sua própria comida, a mãe produzindo manteiga, todo o processo é tão bem detalhado, como elas fazem ali a manteiga, que as meninas ajudam, né? Elas têm que ficar ali batendo aquele leite até que ele virasse manteiga, e né, a produção, tudo que eles faziam com aquele material, os bolos, tudo mais, como as crianças participavam também ativamente, elas tinham muitas tarefas, era muita coisa ali. Pensa que não, mas é uma vida assim, olha, não, né, vida no campo assim, não é nada fácil, não é uma vida chata, não tem nada para fazer, pelo contrário, tem muita coisa para fazer, né? Cuidar dos animais, recolher os ovos, sabe? Alimentar os animais, enfim, ajudar a mãe a fazer todo tipo de coisa, né? Descascar o milho, ralar ali uma cenoura para fazer o bolo. São tantas coisinhas simples, mas que conseguem de fato te transportar mesmo. Lindo, lindo, lindo. É uma história muito gostosa. Você fica realmente mais leve, né? Você realmente consegue imergir totalmente na história, porque os personagens são carismáticos, são reais e são narrados dessa forma que você consegue ter essa conexão absurda com os personagens. Eu acho que num livro isso é o que vale mais. Eu acho que independente até mesmo da história ou da narrativa, é um livro infantil, simples, mas assim, é o que vale mais, né? Acho que se não houvesse essa narrativa, se não houvesse essa conexão, essa construção, né, de sensações e emoções, você conhece cada um, você está dentro da cabecinha de cada um desses personagens, e é uma alegria, você se sente ali, né, no meio daquela família, como se você já os conhecesse, ou como se fosse de fato uma família que você gostaria de conhecer, né, de tão real que é. De fato, são personagens reais, mas assim, a narrativa, ela é muito viva, e né, isso para mim é o que importa, é o ponto alto ali do livro, fora essa grande homenagem, essa grande carta de amor, né, ao Charles, ao pai ali da Laura. É muito lindo, realmente. Vale a pena você ler por conta de tudo isso daí, né? De todo o valor, de toda a importância cultural e tudo mais. Sem falar, gente, que é uma família extremamente cristã, né? São cristãos, têm valores cristãos. Nesse livro aqui nem tanto, mas quando nós chegarmos ali no segundo ou no terceiro livro, que eles já vão estar ali na cidadezinha, eles já vão estar ali frequentando mais a igreja e aquela coisa toda. Então, nesse primeiro momento, né, eles não vão à igreja, porque eles estão longe ainda, vivendo ainda longe da cidade. Então, eles fazem tudo em casa, fazem as suas devocionais em casa, leem a Bíblia, oram, cantam hinos. O Charles toca hinos todo domingo, né? E tal. A narrativa de como eram os domingos da família é muito bonitinho, é muito interessante também. O respeito que eles tinham por aquele dia, as crianças ficavam ali bonitinhas, sentadinhas, não podiam brincar, nem correr, nem se sujar, né? Era um dia que elas tinham que ficar ali, mas né, era um dia reflexivo, né? Diz que até o violino do papai nos domingos era consagrado, eles só tocavam hinos durante os domingos e tal. É uma coisa maravilhosa, gente, é lindo o dia a dia desta família. Por esses motivos, né, além de tudo, é importante também dizer que, como eles ainda estavam longe da cidade, eles não iam à igreja e as meninas também não iam tanto à escola. Vai chegar um momento em que elas vão sim à escola, por um determinado período aí, mas a maior parte da formação delas, e é isso que eu acho interessante nesses livros, por isso que é muito usado inclusive em homeschooling, elas foram muito educadas em casa. Todos esses valores, tudo, elas aprenderam em casa, valores cristãos, elas foram educadas pelo pai, pela mãe,
aprenderam a ler antes de ir para a escola, porque elas já tiveram toda uma educação, todo um homeschooling antes, então elas aprenderam muito ali em casa mesmo, né? Então é interessante, essa é mais uma curiosidade também que eu acho interessante abordar. Talvez eu tenha esquecido de falar uma coisa ou outra, porque é tão legal e eu sou suspeita para falar, eu gosto tanto desse livro, dessa obra, mas fica aí também a minha dica, né? Pelo menos aqui nós temos esses 3 em português, que, né, até então não tinha, por isso que agora eu realmente vou fazer um review de cada um desses livros e dos outros também, e esperar que, de fato, todo o restante da coleção ali seja lançada, né? Espero muito mesmo que eles venham a lançar todo o restante da coleção. É lindo, é bom. Espero que vocês tenham gostado assim desse review, desse panorama geral, não é? E até a próxima história, então, que é o segundo livro, que vai falar sobre a vida do Almanzo, né? Ela vai dar uma paradinha, né? Nós vamos ter o Pequeno Fazendeiro, que vai contar a história do Almanzo Wilder, quando ele era criança, e depois nós vamos retornar ali com Uma Casa na Floresta, da família Ingalls, quando eles vão se mudar para mais próximo ali da cidade, eu creio que já é Walnut Grove, e enfim, é muito bom, muito interessante. Fica então aí essa dica, tá? Lançamento aí, Uma Casa na Paradaria, e esses 3 primeiros volumes ali, das histórias de Laura Ingalls Wilder. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!